Tá começando o podcast do Quase Adulto, eu sou o Igor e você que tá me ouvindo, quero primeiramente agradecer a repercussão do último episódio que foi sobre ensino médio que eu fiz com a Júlia. Foi um episódio muito bem aceito por vocês, foi uma coisa que, enfim, vocês pediram e o feedback de vocês foi muito bom, foi muito impressionante. Recebi mensagem de gente assim que eu não conheço, sabe? Então eu sinto que a gente tá crescendo junto com o podcast e atingindo cada vez mais pessoas. É maravilhoso, isso é muito uma sensação de gratificante mesmo. Então vamos continuar. Hoje o episódio é sobre Fórmula 1 e como a Fórmula 1 é algo tão impressionante, por que eu gosto de Fórmula 1 e por que eu recomendo que as pessoas se interessem por isso também. O meu primeiro contato com Fórmula 1, óbvio que foi nas manhãs de domingo, em que eu queria jogar videogame na sala e não podia porque alguém tava vendo a corrida. E é uma coisa que, por ser da infância, você meio que ser limitado pra tipo, fazer alguma coisa porque, enfim, alguém tá usando a televisão, sabe? Tipo à noite, quando passa jornal, seus pais querem ver jornal e você queria ver desenho, sabe? E comigo, Fórmula 1, a sensação era sempre a mesma, mas eu, enfim, lembro que tinha alguns brasileiros no grid, né? O grid são, tipo, todos os pilotos. Eu imagino que seja, gente, eu não sou especialista, mas eu vou passar as minhas informações, a minha experiência. Na época eu acho que tinha o Felipe Massa, o Rubens Barrichello e só, na verdade. Acho que eram só esses. Foi bem lá pra 2007 e tal, eu lembro disso. E, cara, como que pode, né? A gente via aquilo lá, era umas corridas de carro só pra mim, tipo, não tinha muito sentido, sabe? Não era um esporte igual o futebol ou o basquete, umas coisas mais, vamos dizer assim, ativas, tipo, de corpo e tal, sabe? É uma coisa mais uma disputa entre carro. E por mais que eu sempre gostei, tipo, de Velozes e Furiosos, eu acho que Fórmula 1 nunca foi muito atraente pra mim. Mas chegou um dia que eu tava no meu PlayStation 2, bem antigamente, lá pra 2011, por aí, eu jogava muito. E eu comprei um joguinho de Fórmula 1 que chamava F1 2006, eu acho. Como esse jogo me marcou, cara, não tem explicação. Era uma coisa, tipo... O videogame, na verdade, ele me trouxe muitas coisas boas de toda a minha vida, sabe? Eu comecei a assistir basquete, gostar de basquete por causa de videogame. Até futebol também, eu acho que a maior parte do meu conhecimento de futebol hoje em dia foi coisas que eu aprendi no FIFA. E com o Fórmula 1 não podia ser diferente, né? Então, naquele momento eu comecei a acompanhar bastante o jogo, sabe? Eu jogava o dia inteiro aquele joguinho. Era muito maneiro, cara. Se eu pudesse, eu jogaria hoje, mas eu não vendi meu PlayStation 2, não tenho ideia de onde que tá esse jogo. Mas tudo bem. E aí, cara? E aí foi assim, eu jogava muito aquele jogo, sabia o nome de todo mundo do grid, conhecia as equipes, a Ferrari, muito boa naquela época, né? Ainda tinha o Schumacher, se eu não me engano, e o Rubinho Barrichello, ou Kimi Raikkonen, não lembro, enfim. Não vou entrar em muito termo técnico e nome das pessoas, porque eu quero que esse episódio seja bem contemplativo e... Contemplativo é a palavra? Não sei. Quero que seja o menos técnico possível, menos específico. Mas aí, cara, aí passou o tempo, eu me desacostumei com aquele jogo. Vendi o PlayStation, vários anos se passaram. E continuava passando corrida no domingo, né? E nos últimos anos eu tive uma necessidade de identidade nacional, vamos dizer assim, mudando completamente de assunto, mas não muito. Uma necessidade de me entender enquanto brasileiro, enquanto mineiro, enquanto pessoa, construir e abraçar a minha identidade, sabe? Abraçar a minha origem, né? Não identidade, mas sim a origem e a minha raiz, vamos dizer assim.
E aí eu comecei a pesquisar alguns ídolos do Brasil, sabe? Eu pesquisei muito sobre o Pelé, pesquisei muito sobre ícones do basquete brasileiro, a Hortência, o Oscar Schmidt. E é óbvio, eu comecei a acompanhar o Ayrton Senna, né? Comecei a acompanhar a história da carreira dele, a história, todos os feitos grandiosos que ele fez. E conversando com a minha mãe, conversando com meus pais, conversando com pessoas mais velhas, vendo vídeo no YouTube, viu Nostalgia Ayrton Senna. E entendendo o tanto que o Ayrton foi uma pessoa fundamental para a identidade brasileira, para a força do brasileiro, pro orgulho brasileiro, sabe? O Ayrton, claro, gente, não é possível que alguém não saiba o que é Ayrton Senna, mas Ayrton Senna foi um piloto brasileiro, ganhou 3 vezes lá pros anos 80 a 90, na transição dos anos 80 a 90. Acho que o primeiro título é de 89, depois 90 e 91, se eu não me engano. Algo assim. Ou, sei lá, eu não sou o Wikipédia, cara. E aí, cara, a gente vê a grandiosidade do Ayrton Senna, como que ele era tão idolatrado, como a carreira dele foi brilhante, como a morte dele foi trágica, sabe? Eu fico até um pouco emocionado de falar do Ayrton Senna, porque é uma coisa que, assim, foi uma paixão agora que eu quero cultivar pra sempre. É um aperto no coração, sabe? Tipo, de ver a situação, tudo que aconteceu, sabe? Mas vamos chegar lá uma hora. Agora eu quero falar sobre coisa boa. E a gente vê o tanto que o Ayrton foi fundamental pro orgulho brasileiro. Tem uma corrida dele que o Brasil tinha acabado de ser eliminado da Copa do Mundo, que é uma coisa assim... Futebol é a paixão nacional, sabe? Enquanto esporte, as pessoas se unem por futebol, principalmente numa Copa do Mundo. E o Ayrton, no final da corrida, ele levantou uma bandeirinha do Brasil, sabe? E ali ele mostrou pro mundo um orgulho de país, um orgulho de identidade, de origem, sabe? Uma coisa que a gente precisa bastante, sabe? A gente vê que tem muito brasileiro, muito dessa geração, da minha geração, da geração mais nova também, de ver que a gente costuma achar que Estados Unidos é muito melhor, que a Argentina é melhor, não sei, talvez tem gente que acha que a Argentina é melhor, não sei como, mas enfim, tô brincando. Mas de gente que baba ovo de estrangeiro mesmo, entendeu? Isso é uma coisa bem... meio tensa, porque primeiro você cria uma sensação de ódio ao seu país, por mais que seja um país sofrido. O Brasil é um país que foi abusado pelos europeus e por tantas outras nações e potências, e é até hoje em dia um país que tem muita roubalheira, tem muita corrupção, muito problema de desigualdade social, sabe? E a gente enxerga que a importância do Ayrton se sobressai nisso, porque Fórmula 1 é o auge do automobilismo mundial, sabe? É o topo do automobilismo mundial. Então, é como se o cara estivesse entre os melhores do mundo, erguendo a bandeira do país que sofre, do país que estava passando há pouco tempo por uma ditadura, um país que estava quebrado, e a gente sempre fala que o Brasil tá quebrado, mas é um país frágil, de muita desigualdade, de muita dificuldade para criança, principalmente, também. Criança, preto, todas as minorias e tal. Eu conversando com algumas pessoas, eu vi que o Ayrton era uma esperança pro brasileiro, sabe? Ele era a gente chegava a gente não, né? Eles chegavam pra tá num momento ruim, sabe? Tipo um final de semana difícil, mas domingo de manhã tinha o Ayrton lá pra juntar o pessoal, pra acordar cedo, pra ver a corrida dele e ver ele ganhar e ver ele ir pro pódio. É uma tristeza enorme que ele tenha falecido. É uma tristeza enorme que eu não tava lá pra ver. Eu queria ter tido essa emoção, sabe? Eu acredito que seja uma emoção muito parecida com a que o pessoal tinha com o Pelé, que foi também o melhor de todos os tempos no futebol.
Então, realmente, o Ayrton foi fundamental pro Brasil, é fundamental pra Fórmula 1 até hoje. Várias pessoas, por mais que o Ayrton não tenha ganhado muitos títulos, ele ganhou 3 títulos. Corrigindo aqui, 1988, 1990 e 1991. Por mais que ele não tenha ganhado muitos títulos, ele foi fundamental para a história da Fórmula 1. E ele foi, até hoje, muito comentado como o melhor de todos os tempos, sabe? Ter um brasileiro, uma pessoa, vamos dizer assim, próxima, claro, né, gente? De jeito nenhum que o Ayrton Senna é próximo da gente, ele é brasileiro, sabe? Ter um Ayrton Senna, ter um brasileiro, ter um Neymar lá na Europa, sabe? Esse tipo de coisa dá uma sensação de alívio, entendeu? Principalmente para as crianças e para as pessoas que precisam mesmo disso. Agora que a gente já falou um pouco da Ayrton Senna, todo mundo sabe como ele morreu, mas ele faleceu em 94, dia 1º de maio de 1994, numa corrida em que o controle de volante, uma coisa assim, foi perdida e ele tava muito rápido e tal, e enfim, não teve muito o que fazer, não tinha como se defender. Mas vamos falar de coisa boa. Ayrton Senna com certeza é muito bom, é uma lenda, mas enfim, o fim trágico e triste que ele teve, vamos deixar para as lembranças mais tristes e vamos prevalecer as lembranças boas que todo mundo tem do Ayrton, do tanto que ele foi fundamental. Mas então, voltando, né, eu pesquisei sobre o Ayrton Senna, vi o documentário dele na Netflix, inclusive as recomendações de filmes e coisas pra vocês assistirem eu vou dar no final do episódio. Mas eu vi o documentário dele, já falo, é fundamental, vai assistir. É um negócio emocionante, eu chorei, cara. Nossa, é sensacional, todo mundo vai gostar muito. Senna... Deixa eu ver aqui o nome, que agora eu não lembro. Senna, o brasileiro, o herói, o campeão. Vai pesquisar Senna lá na Netflix, vai estar lá. E como eu desenvolvi esse carinho por esse filme, pela personalidade da Ayrton Senna, eu fui lá e comecei a acompanhar mais a Fórmula 1 pela Netflix também, porque a Netflix tem uma série que chama Fórmula 1 Dirigir para Sobreviver, Drive to Survive, um negócio assim. E, cara, que série sensacional! É uma série documental que mostra os batidores. Mostra os bastidores da Fórmula 1 no passar dos anos, né? Mas como começou em 2018 a série, tem lá a temporada de 2018 e 2019, 2020, claro, não tem porque ainda não acabou. Mas, cara, que série maneira, velho. Sério, tipo assim, eu tenho um preconceito com o documentário, porque eu acho que documentários, a maioria, são muito travados e não chega a lugar nenhum. Mas como ela é uma série documental de várias coisas dentro de que é a Fórmula 1, então um dia mostra uma equipe, um piloto, uma situação específica, e até 2 em um episódio, mostra os bastidores disso, né? Então eu recomendo muito que vocês assistam, eu já recomendei para alguns amigos, todos que assistiram gostaram bastante. E, cara, que sensacional, sério, eu vi muito rápido, uma das séries que eu mais vi rápido, são 2 temporadas, eu vi em 1 semana e pouco. Então, é bem rápido de assistir também, uns 30 minutos, eu acho. Então, eu falei que ia deixar pro final do episódio, mas eu já falei aqui. Eu vou reiterar lá no final do episódio. O documentário do Ayrton Senna e a série Fórmula 1 Dirigir para Sobreviver. Os 2 tem na Netflix. E, cara, a gente vê... Fórmula 1, ele é um esporte em equipe. Primeiramente, porque são 2 pilotos em cada time, mas tem uma equipe de engenheiro, de construtor, que é fundamental, sabe? O piloto pode ser o próprio Ayrton Senna, pode ser o Hamilton, pode ser o Schumacher, que são os melhores de todos os tempos, mas eles vão ter problemas pra pilotar se o carro for ruim, entendeu? Então, ver a disputa, por mais que hoje em dia seja meio... o pódio, pelo menos, é um pouco monopolizado, porque tem uma equipe lá que é a Mercedes, ela é bem à frente das outras.
Mas a graça da Fórmula 1 pra mim, ela é a competição entre posições, entre cada piloto, sabe? Quando você vê que tem uma equipe fraca que tá subindo na classificação, no meio da corrida, é um negócio assim que você começa a torcer pela pessoa involuntariamente, sabe? Por mais que você goste, claro, do Hamilton, que, enfim, eu acho que todo mundo sabe, o Hamilton é o piloto com maior número de vitórias junto com o Michael Schumacher. Ele é muito mainstream, o Hamilton. Se você não conhece, pesquisa aí Lewis Hamilton. Provavelmente você já viu. Ele, por mais que ele esteja em primeiro em várias corridas, a gente vê a disputa de posição no meio entre os 10 primeiros. Um cara numa equipe fraca subir do meio da corrida e ganhando posição e pegar alguns pontos no final da corrida. É uma coisa que, cara, dá uma adrenalina absurda, entendeu? É um choque de adrenalina muito louco. É uma torcida de, tipo, conhecimento do piloto, claro, e depende também pro piloto fazer uma ultrapassagem, depende do erro do outro, sabe? Então é um negócio assim que você fica esperando acontecer, uma hora vai acontecer, sabe? É tipo gol, cara. Quando você vê que um time tá atacando, tá indo bem, uma hora ele vai fazer um gol, e é isso que é a mágica de todos os esportes, na verdade. É a luta por alguma coisa, é a luta por um ponto a mais, é a luta por um gol, é a luta por tempo, sabe? A luta na luta, né? Principalmente luta UFC e tal, e boxe. É a luta pra aguentar mais um round. Então, pensa, cara, você vê esse tipo de disputa na Fórmula 1 é um negócio muito louco. E por mais que seja um esporte que é muito rodeado de dinheiro, patrocinador, esse tipo de coisa, eu acho que não afeta tanto, sabe? Até dá um charme pra coisa, vamos dizer assim. Porque aí você vê que as equipes dependem do dinheiro de algum patrocinador, e você vê acordos sendo feitos, desfeitos, treta de bastidor. Nossa, tem muita treta na Fórmula 1, cara. Vocês não têm noção. Vocês gostam de barraco, pode ver a Fazenda, BBB e Fórmula 1 tem uns barracos, entendeu? Vocês vão gostar bastante se vocês se interessarem. A Fórmula 1 me conquistou, cara. É uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Esse episódio não é muito longo, eu imagino. Ele não é muito específico também. Eu só queria compartilhar um pouco dessa paixão que eu desenvolvi. Inclusive ontem eu fui no kart. Cara, que doido o kart, viu? Kart é muito louco, velho. Tipo assim, eu nunca tinha ido, né? Os meninos que foram comigo, eles já tinham ido, mas... Claro, eles já tinham mais noção. É óbvio que eu não fiquei em primeiro. Eu não sou nenhuma reencarnação de piloto que já morreu, entendeu? Então, eu não sou nenhum Seninha pra chegar lá e, enfim, arrebentar. Então, é uma coisa que eu quero ter o hábito de ir pelo menos umas 2 vezes no ano. Eu quero correr de kart. Porque, cara, é muito maneiro mesmo. É uma sensação de velocidade, de controle, essas coisas. É igual a primeira vez que a gente vai no paintball, sabe? Paintball também é muito bom. Mas, então, esse episódio é um desabafo, vamos dizer assim. É explicar pra vocês um pouco da graça da Fórmula 1, um pouco do que me faz amar, do que me faz, enfim, tá por dentro disso, tá amando isso. E principalmente amar o Ayrton Senna, o Felipe Massa também, o Rubens Barrichello, que foram 3 pilotos, enfim, muito fora da curva, eram pilotos muito bons. Infelizmente nem o Rubinho nem o Massa tem um campeonato, mas enfim, a gente não tem muito problema com isso. A gente tem que aproveitar o agora, ver a história que está sendo feita. O Hamilton, que enfim, é um piloto negro que dirige na melhor equipe da Fórmula 1. Ele é um cara fundamental, enfim, não só dentro das pistas, mas fora das pistas também, na luta contra racismo, contra desigualdade, contra desmatamento, essas coisas. É bom ver gente engajada, gente que se importa com as outras coisas também, sabe?
não é aquele cérebro de iogurte que só pensa em uma coisa, aquelas pessoas que só ligam pra futebol, vamos dizer assim, atletas ignorantes e tal. Esse tipo de coisa, esse tipo de engajamento é muito importante. E, enfim, é o que me motiva e que me faz amar o esporte a motor, a Fórmula 1 especificamente. Eu não tenho muita familiaridade com os outros. Mas é isso. Eu recomendo pra vocês 3 filmes, então, 3, porque o último eu deixei de surpresa. Vê nessa sequência. Vê o documentário do Ayrton Senna. É fundamental, todo brasileiro tem que ver. Enfim, fundamental. Se você gostar, assiste Fórmula 1, que é a série da Netflix lá. Fórmula 1 Dirigir para Sobreviver. E se você gostar mais ainda, assiste um filme que tem na Prime Video, chama Rush, No Limite da Emoção. Eu acho que é esse o título. É um filme sobre uma rivalidade histórica na Fórmula 1, que é do James Hunt e do Niki Lauda. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Eles, enfim, vou te dar um motivo maior ainda pra ver. O protagonista do filme é o Chris Hemsworth, que é o Thor. Então, enfim, só por causa daquele homem já pode ver o filme, que com certeza vocês não vão se arrepender. É um filme bem, bem legal. E é isso, cara. Quis passar pra vocês essa paixão minha, esse gosto que eu desenvolvi. E, enfim, é isso. Obrigado por ter ouvido. Se você gostou desse episódio, compartilha no seu Instagram, compartilha no Twitter, me envia feedback por e-mail, se você quiser, contatoquaseadulto@gmail.com, ou pelo Instagram também, @oquaseadulto, o perfil do podcast, e o meu perfil pessoal é @igorgfs. Opa, errei meu perfil pessoal. Meu perfil pessoal é @igor_gfs. E é isso, obrigado por ter ouvido até aqui. Grande abraço, já agradeci demais, enfim. Falou, galera. Tchau, até a próxima.